Tudo começou na Itália, né? Porque depois de morar nessa cidadezinha abandonada, todos aqueles fenômenos sobrenaturais que aconteciam desde que eu nasci comigo, que eu sou uma criança assombrada, eles estavam cerceados pelas luzes da cidade, eles estavam cerceados, sabe assim? Só que quando eu cheguei ali na Itália, naquela casa, onde ninguém podia te ouvir, sabe assim, é o lugar que a criança chora e a mãe não escuta, sabe? A mãe não vai ouvir você chorar ali. E a cidade inteira não vai ouvir você chorar, nem a polícia chegava lá direito. O dia que eu passei mal, fui de ambulância pro hospital, demorei 45 minutos para chegar no hospital mais perto. Então, assim, era muito abandonado. E ali, os fenômenos sobrenaturais começaram a aparecer. Então, começou com um fenômeno ufológico, que meu marido viu, não foi nem eu. E foi indo, assim, até fenômeno de poltergeist, eu consegui filmar. E eu falei assim, eu tinha duas opções. Uma, eu enlouquecia completamente, entrava naquela vibe e morria ali. Porque eu já tava cheia de problema, inclusive renal, de tanto estresse que eu passei por causa desse negócio do golpe que a gente levou e tal. Ou eu dava a volta por cima. Aí eu falei, quer saber? Eu não sou louca sozinha. Eu vou mostrar o que tá acontecendo nessa casa. E aí eu mostrei. E aí o povo curtiu. Aí eu falei, então vamos. Aconteceu por acaso e isso aí pegou o gancho e foi. Sim, na verdade foi o que eu falei, eu tenho isso desde criança, mas eu sempre botei isso, não, isso é coisa de doido, deixa pra lá, sabe? Quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Mas, Carol, descreve pra gente exatamente quais são os fenômenos mediúnicos ou paranormais que você vivencia desde criança. Pode explicar em detalhes mesmo, vamos lá. Bom, desde que eu nasci, minha mãe fala que eu tenho muita mediunidade, que eu era uma criança muito atormentada. Então, tipo, às vezes a gente ia viajar, aí tava no hotel, assim, à noite, eu começava a olhar pra porta e falar, sai daí que eu não quero que você fique aí. Eu falava, mãe, tem um homem ali na porta. E meu pai e minha mãe morrendo de medo, né, e rezando. Então isso começou desde que eu era muito nenezinha, tipo, no berço já tinha essas crises, que eu comecei a falar com 9 meses. Então já tinha umas crises assim espirituais. Aí minha mãe pegava e me levava no centro espírita, porque ela ia fazer o quê com a criança atormentada, né? E no centro falava, porque a tua filha é médium e tal. Então eu ouvi isso a minha vida inteira. A Carol é médium, só que eu não curtia. Até hoje eu não curto, entendeu? Era tipo um negócio assim, eu não quero essa responsabilidade pra mim. Entendeu? E aí eu deixava de lado. Então eu tinha visões, principalmente. Quando eu era criança, eu tinha muita visão de espírito. Isso passou, tá? Hoje em dia eu vejo sombras, vultos, mas nada como eu via até os meus 16 anos, que eu via, igual eu tô olhando pra vocês aqui, pessoas de verdade, dentro de casa, na rua, em locais nada a ver, sabe, assim, em cima da calha. Sabe? E eu tinha esses fenômenos, acontecia com muita frequência. Só que depois que eu fiz uns 16, 17 anos, que eu comecei a trabalhar, eu dava aula de inglês, comecei a faculdade, comecei a trabalhar em empresas e emprego, eu acho que eu não tinha tempo, sabe, para olhar para isso. Então aquilo foi meio que abafado. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa com relação à ufologia, né? Aconteceu um fato comigo com relação à ufologia. Só que na época eu nem liguei a chave, sabe assim? Eu não liguei o cu com a calça do que tinha acontecido comigo, que tinha sido um evento ufológico. E aí culminou com tudo aquilo acontecendo assim com muita força na Itália. E o meu marido também, né? Ele é uma pessoa que ele morria de medo dessas coisas, sabe assim? Porque foi criada uma matriz católica e tal, então ele falava, nossa, quando eu tô com a Carol acontecem coisas estranhas, desde que a gente começou a namorar. Mas ele nunca tinha tido tanto, assim, contato com esses fenômenos quanto a gente teve na Itália. E hoje em dia a gente já tá super de boa, sabe? Acontece uma coisa estranha, a gente já, isso aí é normal, sabe assim? Isso aí, nossa, é fantasma, a gente já sabe os esquemas tudo, né?